Eu tinha até às 5 da tarde de uma quinta-feira para conseguir R$ 12.000. Ou eu perdia a ourivesaria onde eu trabalhei 32 anos. Eu liguei para o meu filho Anderson, que tem imobiliária, carro importado e uma casa de portão eletrônico do outro lado da cidade, e pedi. E ele falou com aquela voz apressada de quem já está pensando em outra ligação. Se vire, pai. Eu não posso me meter nisso agora. 2 horas depois, a minha filha Denise, caixa de supermercado, apareceu na ourivesaria com um envelope na mão e me entregou tudo o que ela tinha guardado em 6 anos. 3 dias depois, o Anderson entrou pela porta da minha loja sem cumprimentar ninguém vermelho e gritou: "O que você fez?" Antes de eu te contar o que estava dentro daquele envelope que a Denise guardava havia 32 anos sem eu saber, e por que aquilo destruiu um plano que o meu próprio filho vinha armando havia meses, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se inscreve agora neste canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu quero ver o Brasil inteiro aqui nos comentários. Meu nome é Norberto Zanella. Aqui em Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, todo mundo me chama de seu Beto. E eu sou ourives há 32 anos. A minha loja fica na rua principal. Um cômodo estreito com bancada de madeira escura de tanto uso. Um maçarico pequeno, uma balança de precisão que era do homem que me ensinou o ofício. E uma vitrine com aliança, corrente e broche que eu mesmo desenho e fundo, um por um, sem molde de fábrica. Eu tenho, guardado numa gaveta funda da bancada, um frasco pequeno de ácido nítrico que eu uso para testar a pureza de peça que cliente traz, duvidando da procedência. Você risca o metal numa pedra escura, pinga o ácido e espera. Se for ouro de verdade, a marca fica firme. Se for liga barata, disfarçada, o ácido come a marca em segundos, e a mentira aparece ali, líquida, na frente de todo mundo. Eu já usei aquele frasco centenas de vezes em pedra e nunca tinha pensado, até essa história, que a vida também tem esse tipo de teste, só que sem aviso de quando ele vai chegar. Eu aprendi o ofício com o seu Realdino, ourives húngaro que veio parar aqui depois da guerra, e que me ensinou, aos 24 anos, com um anel quebrado na mão, uma coisa que eu levei a vida inteira para aplicar fora da bancada. Ele falou assim: "Beto, ouro não mente. Você pode misturar liga barata e disfarçar o brilho por um tempo, mas na hora do teste de ácido, a verdade aparece. Gente é igual. Tem gente que brilha por fora com liga barata e tem gente que é ouro puro por dentro e nunca mostra brilho nenhum porque não precisa. Guarda isso porque é a história inteira. Eu entrei no ofício por acaso, aos 19 anos, varrendo o chão da loja do seu Realdino em troca de comida. Num período em que a minha própria família passava aperto e eu tinha saído de casa cedo demais, sem rumo certo. Ele me deu abrigo no fundo da loja por quase um ano, sem cobrar nada. E só depois de me ver interessado de verdade no trabalho fino da bancada é que ele começou a ensinar de propósito. Ele tinha fugido da Hungria depois da guerra, jovem ainda, e carregava um sotaque forte até o fim da vida, mas a mão dele, na hora de trabalhar o metal, não tinha sotaque nenhum. Era precisa do jeito que só quem aprendeu desde criança consegue ser. Ele morreu em 2003, sem família aqui no Brasil além de mim. E eu fechei os olhos dele numa noite de agosto, no hospital da cidade, sozinho porque ele tinha me adotado, sem papel nenhum, do jeito que às vezes a vida adota gente sem precisar de cartório. Eu passo boa parte do dia com uma pinça numa mão e uma lupa no olho, soldando elo de corrente fino demais para ver a olho nu. E o trabalho me ensinou uma paciência que eu não tinha de nascença. Ouro derretido não perdoa pressa. Você força a solda antes da hora certa e a peça inteira fica marcada, sem conserto que devolva o brilho original. Eu penso muito nisso agora, porque a vida da minha família também tinha uma solda mal feita há anos, e eu só fui perceber quando já estava quase queimando. Eu abri essa ourivesaria em 1993, com 24 anos, alugando o ponto do seu Ivo Betega, um fazendeiro aposentado que tinha aquele imóvel na rua principal e que gostou de mim desde a primeira conversa, porque eu tinha aprendido o ofício com o Realdino, que ele também conhecia. Eu preciso contar como foi aquele aluguel, porque isso é o centro de tudo o que aconteceu depois. O seu Ivo, num dia de outubro daquele ano, sentado na cadeira da própria loja vazia que eu ainda estava montando, me falou: "Beto, eu vou te alugar esse ponto barato. Porque eu não preciso de dinheiro de aluguel.
Eu preciso de gente séria ocupando esse imóvel. E eu te dou minha palavra. Enquanto você quiser trabalhar aqui, esse ponto é seu, no valor que a gente combinar hoje, reajustado só pela inflação, nunca por especulação. E ele escreveu aquilo. Numa folha de caderno, à mão com a letra dele, um compromisso de palavra sem reconhecimento de firma, sem cartório, porque naquela época, entre homem que se respeitava, isso bastava. Ele assinou, eu assinei, e ele dobrou aquele papel e me entregou dizendo: guarda isso. Não porque eu vou quebrar minha palavra, mas porque um dia eu não vou estar aqui para lembrar dela. Eu lembro do cheiro daquela sala vazia naquele dia, tinta fresca de parede que eu tinha acabado de pintar, e do seu Ivo com o chapéu na mão, satisfeito, apertando a minha mão com uma força que homem de 70 anos daquela geração ainda carregava. Ele falou antes de ir embora: Beto, eu vi teu mestre trabalhar antes de você nascer. Eu confio mais na palavra de quem aprendeu o ofício de mão do que em contrato de 10 páginas de gente que nunca sujou o dedo de trabalho de verdade. Eu nunca esqueci essa frase, mesmo tendo esquecido, por décadas, onde eu tinha guardado o papel que provava ela por escrito. Eu guardei aquele papel numa caixa de ferramenta velha, dentro de uma lata de bala de goma que já nem existe mais a marca, e com o tempo, com a correria da vida, eu esqueci completamente onde tinha posto. O seu Ivo morreu em 2009, e o filho dele, o Rogério Betega, herdou o imóvel. Agora eu preciso te contar da minha família, porque essa história tem 2 filhos, e cada um escolheu um caminho. Eu casei com a Dulcineia em 1987, num casamento simples na igreja matriz daqui, com a aliança que eu mesmo fundi, meu primeiro trabalho de verdade sozinho, sem supervisão do Realdino. Ela trabalhou a vida inteira de professora primária na escola municipal. E foi ela quem seguraram as pontas em anos difíceis do meu negócio, ensinando criança de manhã e conferindo o caderno à noite enquanto eu ficava até tarde na bancada. Ela morreu em 2019, de um derrame, rápido, sem sofrimento longo, o que foi a única misericórdia daquele ano difícil. Nós tivemos 2 filhos, o Anderson, hoje com 37 anos, e a Denise, hoje com 44. O Anderson sempre foi o filho de ambição visível, desde pequeno. Ele fez faculdade de administração em Chapecó. Morando fora 4 anos, voltou para Xanxerê determinado a não ficar preso numa loja pequena a vida inteira. Frase dele mesmo, dita ainda adolescente, entrou no ramo de imóveis logo depois de formado e hoje é dono de uma imobiliária com 18 corretores, a maior da cidade. Ele tem carro importado, casa boa, viagem internacional todo ano e ele nunca escondeu de ninguém, nem de mim, que via a ourivesaria do pai como um negócio pequeno demais para o tamanho que ele achava que a nossa família merecia ter alcançado. A Denise seguiu outro caminho inteiramente. Ela se formou no ensino médio, trabalhou na minha loja por 4 anos, casou cedo, aos 23, com um rapaz que se revelou, com o tempo, um homem instável, e separou, aos 31 anos, grávida de 6 meses do Iago, voltando para a casa da Dulcineia e minha por um período, até se organizar sozinha. Ela criou aquele menino sozinha desde então, trabalhando de caixa no supermercado da cidade há 11 anos, pegando ônibus às 5h40 da manhã, porque o turno começa às 6h30. Ela ganha pouco mais de um salário mínimo, mora de aluguel num apartamento pequeno perto do terminal e nunca, uma vez, em 13 anos desde a separação, reclamou comigo da vida que ela tem. Eu preciso ser específico sobre uma coisa que eu vou te contar mais para frente e que muda o peso dessa história inteira. A Denise trabalhou na minha ourivesaria por 4 anos, dos 18 aos 22, antes de casar. E foi ela, não o Anderson, quem aprendeu comigo a limpar a bancada no fim do dia, a organizar caixa de ferramenta, a guardar as coisas no lugar certo. Eu lembro de uma tarde específica, ela com uns 19 anos, aprendendo a polir uma aliança simples, errando o ângulo e deixando a peça riscada. Ela ficou com raiva de si mesma, quase chorando, e eu peguei a peça de volta e falei: Denise, ninguém nasce sabendo onde a luz bate certo. Isso se aprende errando 1000 vezes até a mão decorar sozinha. Ela poliu aquela aliança de novo 30 minutos sem desistir até sair perfeita. Ela guardou essa paciência a vida inteira, mesmo depois de deixar a bancada. O Anderson, na mesma idade, tinha vindo experimentar o ofício por 2 semanas, movido mais por obrigação de filho homem do que por gosto de verdade. E desistiu no 3º dia, entediado, dizendo que aquilo era
Trabalho de formiga, pai, sem escala. Eu não levei a mal na época, eu achei natural que cada filho tivesse o próprio caminho. Hoje eu penso diferente sobre aquela palavra escala. Agora eu preciso te contar dos últimos meses, porque foi aí que a coisa começou a apertar. O Rogério Betega, herdeiro do imóvel, sempre me tratou bem, cobrando aluguel corrigido só pela inflação do jeito que o pai dele tinha prometido, mesmo sem o papel escrito nunca ter sido mostrado a ele. Mas há uns 8 meses, o jeito dele mudou. Ele começou a comentar em conversa rápida na calçada sobre valorização da região, sobre gente de fora interessada, sobre preço de mercado, que ele nunca tinha mencionado em 16 anos administrando aquele imóvel depois da morte do pai. E há 3 meses, um rapaz de moto entregou na minha loja um envelope lacrado pedindo assinatura no recibo. Numa terça-feira comum de manhã, com o cliente ainda dentro esperando o orçamento de um concerto. Eu abri aquele envelope atrás do balcão e era uma notificação formal, em papel timbrado de escritório de advocacia, informando o reajuste do aluguel para um valor 4 vezes maior do que eu pagava, com prazo de 30 dias para adequação ou desocupação. Eu li aquilo 3 vezes, sem entender direito porque o Rogério nunca tinha me tratado assim, sempre cordial, sempre respeitando o combinado. Eu liguei para ele na hora, ainda com o cliente esperando, e perguntei o que estava acontecendo. Ele falou por telefone, com uma voz que eu não reconheci, mais formal do que o normal. Seu Beto, eu recebi uma consultoria de mercado que mostrou que eu estou muito abaixo do valor real daquele imóvel. Eu preciso me atualizar, o senhor entende. Não é nada pessoal. Eu perguntei que consultoria era essa, e ele disse só que era profissional da área, sem citar nome, e desligou logo em seguida, alegando reunião. Eu não tinha como pagar aquilo. Ninguém tem margem de lucro numa ourivesaria de cidade pequena que sustente um aumento de 400%. E eu passei aqueles 30 dias tentando negociar sem sucesso, até o prazo virar a multa de 12 mil com a data final daquela quinta-feira. Se você chegou até aqui comigo, você já entendeu que essa história não é sobre um filho apenas frio. Antes de eu te contar as 5 coisas que eu descobri nos dias seguintes e o que estava escondido dentro daquela lata de bala de goma, deixa nos comentários uma coisa. Você acha que promessa verbal entre homens de outra geração ainda deveria valer alguma coisa hoje? Eu quero muito ler. E se inscreve no canal, porque o que vem agora foi a semana mais dura da minha vida. Eu preciso contar os sinais que eu deixei passar, porque olhando para trás, eles estavam todos lá. Foi num almoço de domingo, uns 5 meses atrás, com a família toda na minha mesa, que o Anderson comentou, rindo, cortando a carne sem olhar para mim. Esse ponto da tua loja é ouro, pai, literalmente. Rua principal, esquina boa, esse imóvel só valoriza. Todo mundo riu da piada com o metal, e eu ri junto, sem entender que ele não estava brincando com aliança nenhuma. Foi ele me ligando, umas semanas depois, perguntando casualmente se eu tinha algum papel antigo do aluguel guardado por aí. Só curiosidade jurídica, profissão deformada, pai, ele justificou rindo. Eu respondi, sinceramente, que não lembrava de papel nenhum e mudamos de assunto. Foi o Rogério Betega, testemunha que eu só entendi meses depois, comentando comigo na calçada, sem entender o peso do que estava dizendo. Seu Beto, um corretor bom da cidade, andou avaliando o imóvel para mim recentemente. Falou que esse ponto vale muito mais do que eu cobro do senhor. Eu agradeci a informação sem desconfiar de nada. Foi o Anderson evitando, nos últimos meses, aparecer na minha loja durante o horário comercial, coisa que ele sempre fazia de vez em quando, passar rápido, dar um oi. Ele passou a me visitar só à noite, em casa, e nunca mais pisou na ourivesaria em pleno dia. Foi uma reunião de família, no aniversário do Iago, em que ele defendeu, com um entusiasmo que eu não reconheci nele, a ideia de eu modernizar o negócio, ou considerar aposentar de vez, pai, curtir a vida. Ideia que ele nunca tinha levantado antes daquele reajuste aparecer na minha porta. E foi a Denise. Silenciosa boa parte dessas conversas, olhando para o irmão de um jeito que eu não soube ler direito na hora. Um misto de desconfiança antiga e cansaço. Como quem já esperava alguma coisa ruim vir dele há tempos. Eu deixei tudo isso passar. Cada peça pequena demais, sozinha, para eu montar o quadro inteiro. Foi assim que eu fui, sem perceber, sendo cercado por dentro da própria família. Agora eu preciso voltar para aquela quinta-feira. O prazo do Rogério tinha uma última cláusula que eu não tinha reparado direito.
Se eu pagasse, até às 5 daquela tarde, uma multa de R$ 12.000, referente a reparo estrutural retroativo, que o advogado dele alegava ser de minha responsabilidade contratual, ele suspenderia o processo de despejo por 60 dias. Tempo suficiente para eu buscar outra solução. Se eu não pagasse, a ordem de desocupação saía no mesmo dia. Eu liguei para o Anderson às 2 da tarde daquela quinta, sentado na bancada, com o telefone tremendo na mão, de um jeito que eu não conseguia disfarçar na voz. Eu expliquei tudo devagar. O prazo, o valor exato, a loja que eu ia perder às 5 horas se não conseguisse aquele dinheiro. Ele ficou uns segundos em silêncio, com barulho de escritório ao fundo, gente conversando, telefone tocando longe, e depois falou, rápido, com aquela pressa de quem já está com a cabeça na próxima ligação. Pai, 12.000 é bastante coisa. Eu estou no meio de um fechamento de contrato agora, um negócio grande, não posso parar. Eu falei que era a loja inteira, 32 anos, e que eu não tinha para onde recorrer. E ele falou a frase que eu vou carregar o resto da vida. Se vire, pai. Eu não posso me meter nisso agora. E desligou antes de eu conseguir responder qualquer coisa. Eu fiquei sentado naquela bancada, com a lupa ainda pendurada no pescoço, olhando para o relógio da parede, 2h11 da tarde, fazendo conta de quem mais eu podia ligar, e não encontrando nome nenhum que fizesse sentido. Às 4 da tarde, a porta da loja abriu com aquele sininho que toca, desde que eu instalei, em 93, e era a Denise, ainda de uniforme azul do supermercado, o crachá torto no bolso, respirando rápido de quem tinha vindo correndo. Ela tinha ficado sabendo pelo Iago, que tinha ficado sabendo por mim numa ligação de desabafo mais cedo, e ela tinha pedido para sair mais cedo do caixa, perdendo o dia de trabalho, e ido direto ao banco antes de vir até a loja. Ela colocou um envelope amassado em cima da bancada e falou sem rodeio. Pai, aqui tem 8.300. Não é tudo, mas é o que eu tinha guardado. Eu abri aquele envelope e vi que dentro tinha também um pouco de dinheiro em espécie contado às pressas, misturado com o que ela tinha sacado. Eu perguntei, com a voz embargada, se aquilo não era o dinheiro da formatura do Iago, que ela vinha guardando havia 2 anos. E ela falou, sem hesitar um segundo, era. Agora é seu. O Iago se forma ano que vem de qualquer jeito, com festa ou sem festa. O senhor perder essa loja agora não tem conserto depois. Eu falei que faltava ainda 3.700 e que eu não sabia de onde tirar em 1 hora. E ela falou, eu vou atrás. E saiu correndo da loja, com o celular já na mão. Em 40 minutos ela voltou, ofegante, com mais R$ 2.000 emprestados de 2 colegas do turno da tarde, cada uma dando o que tinha na carteira sem pedir explicação, e 1.700 que o próprio gerente do supermercado, um homem chamado Osney, que eu nunca tinha conversado na vida, tirou do próprio bolso e emprestou sem exigir papel nenhum, só falando, se a Denise falou que é sério, é sério. Às 4h55 daquela tarde, 5 minutos antes do prazo estourar, eu transferi os R$ 12.000 inteiros para a conta do escritório do advogado do Rogério Betega, com o dinheiro inteiro vindo da minha filha, caixa de supermercado, e de gente que ganha, em média, o mesmo que ela. A confirmação chegou no meu celular às 4h57, e eu fiquei olhando para aquela telinha um tempo, sem conseguir acreditar direito. E a Denise, ainda ofegante do corre, sentou do meu lado no banco da loja e falou, conseguimos, pai. E foi só nesse momento, com a loja salva e o prazo vencido para trás, que eu deixei sair o choro que eu tinha segurado a tarde inteira. Um choro de alívio que misturava com vergonha de ter precisado daquilo. E ela me abraçou, sem dizer mais nada, deixando eu chorar quieto no ombro dela por um bom tempo. Ali mesmo, no meio da loja, com a vitrine ainda acesa e o sininho da porta quieto pela primeira vez em horas. 3 dias depois, o Anderson entrou na minha loja sem bater, sem cumprimentar ninguém e gritou, o que você fez? Eu não entendi a pergunta na hora. Eu tinha pago uma dívida, eu tinha salvado a loja. Eu não esperava fúria por isso. A primeira peça que me ajudou a entender veio da própria Denise, na noite seguinte, sentada na minha cozinha, tomando o café que ela mesma tinha coado. Ela contou que, enquanto esperava a hora de o banco abrir na manhã daquela quinta, antes mesmo de saber do valor exato do prazo, ela tinha ido até a loja mais cedo,
e começado a arrumar uma caixa de ferramenta velha, empoeirada, que estava largada num canto havia anos, porque ela sempre foi assim, sem conseguir ficar parada esperando. Dentro daquela caixa, no fundo, atrás de um jogo de limas enferrujadas, ela achou uma lata antiga de bala de goma, pesada demais para estar vazia, com a tampa emperrada de ferrugem. Ela contou: Pai, eu ia jogar fora, achando que era só lata velha, mas ela chacoalhava esquisito e eu abri por curiosidade, mais nada. Dentro tinha um papel amarelado, dobrado em 4, com a dobra tão antiga que quase rasgou quando ela abriu. Era o acordo escrito do seu Ivo Betega, de 1993. A letra dele reconhecível mesmo depois de tantos anos, prometendo o ponto para mim enquanto eu quisesse trabalhar ali, com reajuste só pela inflação, as 2 assinaturas ainda legíveis embaixo. Ela contou que ficou parada segurando aquele papel, sem entender direito o peso do que tinha achado e que guardou na bolsa sem me falar nada naquele momento, porque já eram 3 da tarde e ela estava concentrada inteira em conseguir o resto do dinheiro antes das 5. Eu só fui lembrar daquele papel de novo já de noite, pai, deitada, pensando no dia inteiro. Aí eu quase caí da cama. A segunda peça veio do próprio Rogério Betega, que eu procurei na sexta-feira de manhã, depois de o pagamento ter sido feito, para negociar um novo contrato mais justo, levando comigo pela primeira vez em 32 anos aquele papel que a Denise tinha achado. Ele me recebeu no escritório dele, um homem de uns 60 anos, gravata frouxa, que sempre me tratou com respeito, mesmo distante. Eu botei o papel em cima da mesa dele, sem dizer nada de início, só empurrando na direção dele. Ele leu, ajeitou os óculos, leu de novo, e foi ficando pálido devagar. E ele falou: Seu Beto, eu juro para o senhor, com a mão no coração, que eu não sabia da existência desse papel. Eu sabia que meu pai gostava do senhor, que ele falava bem, mas eu nunca vi compromisso escrito nenhum. Se tivesse visto, essa história toda não teria acontecido. Eu perguntei então, por que o reajuste de repente, depois de 16 anos de aluguel justo? E ele ficou quieto um tempo, girando uma caneta na mão, antes de contar uma coisa que me gelou o sangue. Ele contou que, há uns 4 meses, um corretor de imóveis bem conhecido na cidade tinha procurado ele, oferecendo intermediar a venda ou a locação daquele ponto específico, dizendo ter um cliente interessado, disposto a pagar valor de mercado bem acima do que o senhor Norberto paga hoje, e que esse corretor tinha inclusive sugerido o valor exato do reajuste e o prazo apertado para dar celeridade à negociação. Palavras dele. Eu perguntei o nome do corretor, já sentindo o estômago apertar antes mesmo da resposta. E ele falou, sem entender ainda o tamanho da bomba que estava soltando: Anderson Zanella. Bom profissional, aliás. Eu nem sabia que era filho do senhor até a semana passada, quando um funcionário meu comentou o sobrenome, meio de brincadeira, e eu fiquei sem chão. A terceira peça veio de dentro da própria imobiliária do Anderson, através de uma ex-funcionária dele, a Marisete, mulher de uns 40 anos que eu conhecia de vista havia anos, cliente antiga da minha loja, que tinha comprado ali a aliança do próprio casamento. Ela tinha sido demitida da imobiliária do Anderson há 2 meses, depois de uma discussão que ela não quis detalhar. E ela me procurou por conta própria, sabendo pela cidade inteira da confusão que estava correndo, aparecendo na loja num sábado de manhã nervosa, olhando para trás antes de entrar. Ela sentou na minha bancada, torcendo as mãos no colo, olhando de vez em quando para a porta como se tivesse medo de ser vista ali, e falou: Seu Beto, eu preciso contar uma coisa que eu ouvi, porque eu não durmo direito desde que soube dessa história com o Rogério. Eu devo isso ao senhor, que sempre me tratou bem quando eu comprei minha aliança aqui. Ela contou que o Anderson tinha um projeto engatado havia uns 6 meses para transformar aquele ponto específico da rua principal numa filial própria da imobiliária dele, com escritório de vidro, fachada nova, o ponto mais valorizado da cidade, palavra dele mesmo, dita numa reunião de equipe que ela presenciou. Eu perguntei se ela tinha ouvido ele falar de mim especificamente. Ela baixou os olhos e falou: Ouvi, seu Beto. Ele falou numa reunião rindo que o velho ia ter que sair de um jeito ou de outro, questão de tempo. Eu fiquei mal na hora, mas não era da minha conta, eu pensei. Até ele me mandar embora sem motivo claro, 2 meses atrás, e eu comecei a juntar as coisas. Ela contou que o plano do Anderson era simples e cruel na simplicidade.
pressionar o Rogério a reajustar o aluguel de forma abusiva, forçando o pai dele a desocupar por falta de condição de pagar, e então, com o ponto livre, fechar ele mesmo um contrato de locação vantajoso, sem que ninguém jamais ligasse o nome dele ao despejo do próprio pai, porque toda a notificação saiu formalmente em nome do escritório de advocacia contratado pelo Rogério, nunca em nome do Anderson. A quarta peça veio de uma conversa que eu tive com o próprio advogado do Rogério, o Dr. Vanderlei Sacon, homem seco, de poucas palavras, que eu procurei depois que tudo veio à tona, já com a doutora Ivonete me acompanhando. Ele não quis entrar em detalhe ético sobre o próprio cliente, mas confirmou, olhando mais para os papéis do que para mim, que tinha sido o Anderson quem sugeriu meses atrás tanto o valor específico do reajuste quanto o prazo apertado de 30 dias como consultoria de mercado, já que o próprio Rogério o tinha contratado informalmente para avaliar o potencial do imóvel. Ele falou fechando a pasta. Seu Norberto, eu só posso dizer uma coisa. Eu executei orientação técnica. Eu não sabia da relação entre o senhor e o consultor. Isso muda completamente a natureza do que aconteceu, e eu lamento profundamente ter sido parte disso, mesmo sem saber. A quinta peça, a mais dura, veio do próprio Anderson na sexta-feira à noite, quando eu finalmente consegui sentar com ele, sozinho, na minha cozinha. Se você chegou até aqui comigo, você já entendeu o tamanho do que o meu filho estava armando. Antes de eu te contar o que ele me disse naquela cozinha e por que a minha loja continua de pé até hoje, deixa nos comentários uma coisa. Você já descobriu que alguém da sua própria família se beneficiaria da sua queda? Eu quero muito ler. E se inscreve no canal, porque o que vem agora foi a conversa mais dura que eu já tive na vida. O Anderson chegou na minha casa naquela sexta à noite porque eu liguei. E pedi, sem explicar o motivo, só falando que precisava conversar. Ele sentou na minha cozinha, ainda de terno do trabalho, gravata afrouxada, e eu botei aquele papel amarelado de 1993 em cima da mesa, devagar, virado para ele, junto com a pasta que a doutora Ivonete tinha me ajudado a montar naquela manhã. Ele olhou para o papel e eu vi o rosto dele mudar de cor em tempo real, o mesmo jeito que eu tinha visto o rosto do Rogério mudar 2 dias antes. Eu falei, com a voz mais calma que eu consegui puxar de dentro de mim. Anderson, eu sei do corretor. Eu sei da consultoria que você deu para o Rogério. Eu sei que você sugeriu o valor e o prazo. Eu sei que você queria essa loja para você. Ele ficou calado um tempo comprido, olhando para o próprio papel sem tocar nele. E quando falou, a voz saiu baixa, quase sem força. Como o senhor descobriu? Eu falei que não importava como, que importava que era verdade, e perguntei se ele negava. Ele não negou. Ele passou a mão pelo rosto, um gesto que eu nunca tinha visto naquele filho seguro de si, e falou: Pai, essa loja vale muito mais funcionando como filial de imobiliária do que como ourivesaria de cidade pequena. Eu não queria te machucar de verdade. Eu queria que a família aproveitasse o valor daquele ponto antes que outro corretor chegasse primeiro e fizesse a mesma jogada, só que sem nenhum carinho por trás. Eu perguntei, sem levantar a voz, que carinho era esse que ele estava falando, porque eu não reconheci carinho nenhum num prazo de 5 horas para eu perder o trabalho de uma vida. Ele ficou quieto, e eu insisti. Por que ele não tinha simplesmente me proposto aquilo de frente, sentado comigo, oferecendo-me ajudar a montar outro negócio em outro lugar, em vez de armar a minha queda pelas costas, através de um homem que nem sabia que estava sendo usado? E ele falou a verdade mais dura daquela noite, olhando finalmente nos meus olhos. Porque eu sabia que o senhor nunca ia sair daqui por vontade própria, pai. O senhor ia morrer nessa bancada, com a lupa no olho, feliz do seu jeito pequeno. Eu pensei que, se a decisão fosse tirada das suas mãos, ia ser mais fácil para todo mundo. Ia doer rápido e passar. Eu deixei aquela frase pesar no ar antes de responder. Eu falei: mais fácil para você, Anderson. Não para mim. Você decidiu sozinho que a minha vida inteira valia menos do que a sua ideia de progresso. Isso não é amor de filho. Isso é desprezo com verniz de cuidado. Ele começou a chorar ali na minha cozinha, um choro contido, envergonhado, e falou: eu não sei mais o que eu virei, pai. Eu olho para trás e eu não reconheço o cara que fez isso. Eu não tive resposta pronta para aquilo. Eu só fiquei olhando para aquele papel de 32 anos em cima da mesa,
pensando em quanto tempo leva para se perder e quanto tempo vai levar para se encontrar de novo. Foi nesse momento que a Denise chegou, porque eu tinha pedido para ela vir logo depois, sem avisar o Anderson que ela também ia estar presente. Ela entrou na cozinha, viu o irmão chorando, viu o papel em cima da mesa e entendeu tudo em segundos, do jeito rápido que ela sempre teve para entender situação. Ela não gritou. Ela puxou uma cadeira, sentou de frente para ele e falou, com uma calma que doía mais do que grito teria doído. Anderson, eu larguei o dinheiro da formatura do meu filho numa quinta-feira à tarde, sem pensar duas vezes, porque era o nosso pai. E você, que tem carro importado e sala de reunião com café de máquina, deixou ele lá, sozinho, contando os minutos até às 5 horas. Ele tentou se explicar, começou a falar do projeto, da filial, e ela cortou. Eu não quero saber do projeto. Eu quero saber como você dormiu essas noites, sabendo o que você estava fazendo com quem te deu casa, comida e ofício por anos, mesmo você tendo desistido no terceiro dia. Ele não teve resposta para aquilo. Ele só abaixou a cabeça. E os dois ficaram um tempo em silêncio. Irmãos que cresceram na mesma casa e escolheram caminhos tão diferentes que um quase destruiu o outro sem perceber o tamanho do que estava fazendo. A notícia de como a Denise tinha corrido atrás daquele dinheiro em uma tarde correu a cidade inteira em poucos dias, do jeito que corre em cidade do tamanho de Xanxerê. 3 clientes antigos meus, que eu não via fazia tempo, apareceram na loja naquela semana, sem eu chamar, só para comprar alguma coisa pequena, um conserto de relógio, uma bateria de anel, coisa que dava para esperar, mas que eles fizeram questão de trazer naquele momento, como quem estende a mão sem precisar dizer nada. O Osney, o gerente do supermercado que emprestou dinheiro do próprio bolso sem pedir nada por escrito, recusou terminantemente quando eu fui devolver o valor dele com juros simbólicos, dizendo só: seu Beto, isso aqui a gente chama de vizinhança, guarda esse extra para o Iago. E teve um cliente que eu nunca soube o nome direito, um senhor de uns 70 anos que encomendou uma aliança nova, cara, de presente de bodas de ouro, e que ao pagar falou, olhando para mim: eu soube da sua história com a sua filha. Eu tenho um filho que nunca atendeu meu telefone numa emergência. Fico feliz que ainda exista gente como ela nesse mundo. A doutora Ivonete Marchesan, advogada que eu procurei na sexta de manhã em Xanxerê, indicada por um cliente antigo meu que tinha tido problema parecido com um galpão, me recebeu ainda sem hora marcada, encaixando entre 2 compromissos ao ver a urgência na minha cara. Eu contei tudo, mostrei o papel de 93 e ela ficou séria, anotando, e no fim tirou os óculos e falou: seu Norberto, o senhor tem 2 camadas de proteção aqui, e é importante o senhor entender as 2. Ela explicou que a primeira camada era a força moral e possivelmente contratual daquele papel escrito de 1993, que mesmo sem reconhecimento de firma, podia ser usado como prova de acordo verbal ratificado por escrito, reforçando a boa-fé da relação ao longo de 3 décadas. E ela explicou a segunda camada, que, segundo ela, era ainda mais forte juridicamente. Independente desse papel, o senhor tem um direito automático, previsto na lei do inquilinato, chamado ação renovatória. Qualquer locatário comercial que ocupa o mesmo imóvel, com contrato escrito, por prazo determinado somado a mais de 5 anos consecutivos, exercendo o mesmo ramo de atividade, tem direito de exigir a renovação compulsória do contrato em condições justas. O locador só pode recusar em situações bem específicas previstas em lei, e um reajuste de 400%, criado especificamente para forçar desocupação, não se sustenta numa ação dessas. Eu perguntei quanto tempo aquilo levaria. Ela falou: pode levar meses até sentença, mas na prática, seu Norberto, o simples fato de o senhor ter esse direito muda a mesa de negociação. Ninguém, nem o Rogério, nem quem estiver por trás dele, vai querer brigar na justiça sabendo que a lei está do seu lado. Ela protocolou a ação na semana seguinte formalmente, mesmo já sabendo que provavelmente não chegaria a julgamento. E não chegou. O Rogério Betega, já profundamente constrangido com tudo o que tinha descoberto sobre o próprio corretor contratado, e temendo o desgaste público de brigar na justiça contra um homem de 32 anos na mesma esquina, preferiu fazer acordo antes de qualquer audiência.
Ele me chamou pessoalmente ao escritório dele, sem advogado dessa vez, só os dois, e renovou meu contrato por mais 5 anos, com reajuste só pela inflação, exatamente do jeito que o pai dele tinha prometido 32 anos atrás. E ainda se desculpou várias vezes por ter deixado um estranho manipular a relação de décadas entre as nossas famílias sem perceber. E o Rogério, curiosamente, começou a aparecer na loja de vez em quando, sem motivo comercial nenhum, só para tomar um café que eu tenho ali nos fundos e conversar sobre o pai dele, sobre os anos antigos da cidade. Numa dessas visitas, ele me trouxe uma foto velha que ele tinha achado revirando coisa do pai, do seu Ivo na inauguração da minha loja, em 93, apertando a minha mão na porta, os dois muito mais jovens. Eu emoldurei aquela foto também, ao lado do papel, porque memória boa merece parede também, não só gaveta. O que aconteceu depois, e eu não vou embelezar, porque essa história não tem final fácil. Eu preciso contar uma noite de fraqueza que eu tive, porque prometi ser honesto nessa história do início ao fim. 2 semanas depois de tudo, um domingo à noite, eu peguei o celular e cheguei a digitar uma mensagem inteira para o Anderson, dizendo que estava tudo bem, que a gente ia esquecer e seguir em frente, que eu não queria carregar aquele peso entre nós dois. Eu fiquei com o polegar em cima do botão de enviar uns bons 2 minutos, e eu lembrei de uma coisa que o seu Realdino me falou, décadas atrás, sobre solda mal feita. Às vezes é melhor deixar a peça esfriar do jeito que está, riscada, do que forçar um brilho falso por cima que não segura. Eu apaguei a mensagem inteira e fui dormir. O Anderson perdeu o Rogério Betega como cliente, que cancelou os outros 2 imóveis que tinha com a imobiliária dele, assim que soube da história inteira, com uma nota curta explicando que confiança quebrada não se repara com desconto de comissão. A notícia correu chancherê rápido, do jeito que notícia corre em cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo há gerações. Ele não perdeu a empresa, mas perdeu uma fatia de credibilidade que vai levar anos para reconstruir. 2 corretores bons pediram demissão na semana seguinte, incomodados com o que descobriram sobre o método dele, e um deles, segundo me contaram, comentou na saída que imobiliária que engana o próprio pai engana clientes sem pestanejar. Eu e o Anderson não estamos bem. Ele me liga uma vez por mês, conversa curta, perguntando da saúde, sem tocar no assunto principal. Ele veio 2 vezes na loja desde então, ficou pouco tempo, olhando mais para o chão do que para mim. Numa dessas visitas, ele perguntou se podia ajudar de alguma forma, financeiramente, com a reforma da vitrine que estava precisando. E eu recusei, não por orgulho, mas porque eu ainda não sei separar dinheiro dele, de intenção dele. Eu não sei se um dia vamos voltar a ser o que éramos. E eu tenho 68 anos e não vou prometer a você um final que eu não tenho. A Denise eu paguei de volta cada centavo, contado até o último real, mais o dinheiro da formatura do Iago em dobro, entregue num envelope na cozinha dela um sábado de manhã. Ela recusou no começo, empurrando o envelope de volta pela mesa, e só aceitou quando eu falei, olhando bem nos olhos dela. Isso não é pagamento, Denise. Isso é justiça, e justiça não se recusa por humildade. Ela chorou, guardou o envelope e falou uma coisa que eu carrego comigo. Pai, eu não fiz aquilo esperando de volta. E eu falei, eu sei, é exatamente por isso que eu preciso devolver. Eu também mudei um hábito meu depois de tudo isso que eu preciso registrar, porque foi um erro meu que essa história expôs sem eu esperar. Eu ligava para o Anderson toda semana perguntando dos negócios dele, do carro novo, da vida boa, e ligava para a Denise só de vez em quando, sempre presumindo que estava tudo bem, porque ela nunca reclamava. Hoje eu ligo para ela 3 vezes por semana, e uma dessas ligações sempre é só para perguntar como ela está, sem nenhum motivo prático por trás. E teve uma coisa que aconteceu com o Iago, meu neto, que eu preciso contar, porque foi ela que me mostrou o tamanho real do que a mãe dele tinha feito. Ele só soube, dias depois, que o dinheiro da própria formatura tinha sido usado para salvar a minha loja, porque a Denise não contou na hora, com medo de ele ficar chateado. Quando ele descobriu por acaso, ouvindo uma ligação minha com ela, ele veio até a loja sozinho de bicicleta um domingo à tarde e me encontrou sentado na bancada, sozinho, fechando o caixa da semana. Ele ficou parado na porta um tempo e depois entrou e perguntou: Vô, é verdade que a mamãe deu o dinheiro da minha formatura para o senhor? Eu não menti.
Eu falei que era verdade e que eu ia devolver cada centavo em dobro, assim que conseguisse organizar as contas da loja de novo. E aquele menino de 15 anos que eu vi nascer falou uma coisa que me deixou sem reação por um bom tempo. Vô, eu não quero o dinheiro em dobro. Eu quero aprender esse ofício com o senhor, nas férias, se o senhor deixar. A mamãe não hesitou nem um segundo para te ajudar. Eu quero entender por que essa loja vale isso tudo para ela. Eu abracei aquele menino ali mesmo, no meio da loja, e falei que sim, que as portas estavam abertas para ele, do jeito que estiveram para a mãe dele, décadas atrás. Ele vem 3 tardes por semana desde então, depois da escola, e já sabe montar um brinco simples sozinho, com aquela mesma cara de concentração que eu lembro da mãe dele com a mesma idade, língua entre os dentes, ombro tenso, decidido a não errar o ângulo. Semana passada ele fez uma corrente pequena de qualidade modesta, mas honesta, e pediu para dar de presente para a própria mãe, sem eu sugerir nada. E aquele papel de 1993 hoje está emoldurado numa moldura simples de madeira que eu mesmo fiz, pendurado atrás da minha bancada, ao lado da balança do seu realdino. Porque eu não quero nunca mais esquecer onde guardo o que importa. Eu perguntei para a Denise, numa dessas visitas de sábado, por que ela não tinha hesitado nem um segundo naquela quinta-feira, sem nem saber se ia conseguir o valor inteiro a tempo. Ela pensou um pouco, limpando a mesa da cozinha enquanto respondia, e falou: Pai, eu cresci vendo o senhor fazer aliança para casamento dos outros, brinco de batizado, terço de formatura, coisa pequena que guarda a memória grande de gente que a gente nem conhece direito. O senhor sempre falou que ourives não vem de metal, vem de lembrança que dura. Eu não ia deixar a memória da nossa família virar escritório de vidro. Eu fiquei olhando para aquela mulher que aprendeu comigo a polir a aliança riscada até sair perfeita décadas atrás, sem imaginar que a lição mais importante que eu ensinei para ela não foi sobre metal nenhum. Eu tenho 68 anos e eu quero fechar com 3 coisas. A primeira é sobre o teste de ácido. O meu mestre me ensinou que ouro não mente, que na hora do teste a verdade sempre aparece. E que tem gente que brilha por fora com liga barata e gente que é ouro puro por dentro e nunca precisa mostrar brilho nenhum. A Denise nunca teve nada de sobra para brilhar, e foi ela quem apareceu com ouro de verdade na hora que precisou, sem pensar 2 vezes, sem calcular o próprio prejuízo. O Anderson tinha todo o brilho de fora, carro bom, escritório de vidro, 18 funcionários, e o teste de ácido daquela quinta-feira mostrou exatamente o que estava por dentro daquele brilho todo. Não julgue quem tem pelo tamanho da conta bancária. Julgue pelo que a pessoa faz quando o relógio está correndo contra alguém que ela ama. A segunda é sobre guardar promessa em lugar errado. Eu guardei o compromisso mais importante da minha vida profissional dentro de uma lata de bala de goma, dentro de uma caixa de ferramenta, e esqueci onde estava por mais de 30 anos, achando, sem nunca formular esse pensamento em palavras, que aquele papel estava seguro só por existir. Se a Denise não tivesse limpado aquela bancada naquele dia específico, por puro acaso, movida só pela ansiedade de ter as mãos ocupadas enquanto esperava a hora do banco, eu teria perdido a loja sem nunca saber que eu tinha o direito de lutar por ela. Documento importante guardado em lugar esquecido não protege ninguém. Ele só espera cego para nunca ser encontrado a tempo. Guarda em lugar que você lembra, não em lugar que parece seguro. E a terceira, que é a que eu mais quero deixar, e essa é prática, porque eu sei que muita gente ouvindo essa história trabalha do mesmo jeito que eu, num ponto alugado, décadas seguidas, achando que aquilo pode acabar a qualquer momento por capricho de dono de imóvel. Se você é dono de comércio e aluga o ponto onde trabalha há mais de 5 anos, com contrato escrito, exercendo a mesma atividade nesse tempo todo, existe a ação renovatória, prevista na lei do inquilinato, que te protege de reajuste abusivo criado só para forçar você a sair. Muita gente perde o próprio negócio achando que não tem direito nenhum contra o dono do imóvel, aceitando qualquer prazo, qualquer valor por medo de brigar. Você tem direito, sim. Procura um advogado antes de assinar qualquer desocupação, antes mesmo de o problema aparecer, se puder. Porque direito que a gente não conhece é direito que a gente perde sem nem saber que tinha. Se essa história te tocou, eu quero te pedir 2 coisas nos comentários. A primeira, se você já foi socorrido pela pessoa que menos podia ajudar, escreve o nome dela aí embaixo. Só o nome. E a segunda, se você guarda algum documento importante
e não tem certeza exata de onde ele está, vai procurar hoje, antes de precisar dele com prazo em cima. E se inscreve no canal porque toda semana eu conto uma história dessas sobre família, sobre dignidade e sobre quem aparece de verdade quando o relógio já está quase batendo. A sua presença aqui vale mais do que você imagina. Até a próxima.